Aí tem uma coisa nesses filmes de guerra que me chamam muita atenção e que, infelizmente, acontecem numa guerra. O nome desse problema que acontece num exército se chama fogo amigo. Você sabe o que é fogo amigo? Sabe? Nós estamos numa guerra, o Tiago está na minha frente. Eu, ao invés de acertar o meu inimigo, eu acerto o Tiago. Ele é do meu exército, mas eu acabei matando o Tiago. O nome disso é fogo amigo. O reino está em guerra, mas essa guerra não é entre nós. Eu vou repetir. O reino está em guerra, mas não somos nós que estamos em guerra. Isso é importante. Eu vou ler só o verso 12 de Efésios 6. À noite eu vou ler o texto completo. Mas hoje, agora de manhã, eu vou ler só Efésios 6, verso 12. A Bíblia diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Feche os seus olhos. Enquanto você fecha os seus olhos, pede para Deus para ministrar ao seu coração. Tira da sua mente e do seu coração qualquer desejo de julgamento ou qualquer vontade de ponderar. Simplesmente peça ao Senhor que Ele fale e que você escute e assimile a voz dEle. Senhor Altíssimo, nós estamos aqui, Senhor, como soldados dessa guerra. E se o Senhor quer nos aperfeiçoar, Senhor, para que vençamos essa batalha, para que o Senhor nos dê a vitória, eu peço ao Senhor que o Senhor molde o nosso coração essa manhã. A gente precisa, Senhor, entregar, Senhor, a Ti tudo aquilo que está dentro do nosso coração que ainda nos incomoda a respeito do nosso irmão. Porque se estamos, Senhor, lutando contra a pessoa que está perto de nós, se ainda estamos lutando contra a carne ou sangue, Senhor, nós estamos lutando a batalha errada. E a gente não quer lutar a batalha errada, a gente quer lutar a batalha certa. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, a guerra, ela é real. Alguém aqui tem dúvida de que Israel está em guerra lá contra o Hamas? Alguém acha que é brincadeira? Que é fake news? Alguém aqui acha isso? Que existe uma guerra lá? Eu não estou pedindo para você tomar partido e posição de ninguém não, tá? Alguém tem dúvida de que a Rússia está em guerra lá com a Ucrânia e tem tido há muito tempo? Então, você mora lá e vem para cá porque a coisa não está muito legal por lá, né? Então, ninguém pode duvidar dessas guerras que aparecem no noticiário, dessa guerra que você vê no Jornal Nacional ou em qualquer outro repórter que você acredite ter mais credibilidade. Assim como ninguém pode duvidar, porque a palavra de Deus nos diz isso, que nós vivemos em guerra, que nós estamos em uma batalha espiritual. A nossa guerra é uma guerra tão real como a guerra da Ucrânia, a nossa guerra é uma guerra tão real contra a guerra de Israel, como a Segunda Guerra Mundial, como a Primeira Guerra Mundial, como a Guerra do Vietnã. Todas essas batalhas foram reais. E a batalha espiritual que nós enfrentamos, elas também são reais. Existe um inimigo, e você pode chamá-lo de muitos nomes, mas eu vou usar apenas o nome pelo qual ele é mais conhecido. Existe um inimigo chamado Diabo, e o Diabo, ele está doido para destruir você. Ele não é um personagem imaginário, ele usa as armas que ele possui, ele quer destruir você, destruir tua fé, destruir sua convicção, destruir seu caráter, destruir sua moral, destruir sua família, destruir sua igreja. Ele planeja destruir tudo o que você crê e a razão pela qual você está aqui. Essa guerra, ela é real. O inimigo realmente existe. Só que esse texto que nós lemos, ele vai dizer, ele vai apontar para os nossos inimigos. Ele vai dar para a gente a direção para a qual a gente precisa atirar.
Ele vai mostrar para a gente, ele vai colocar um alvo nas costas daquilo que realmente precisa ser combatido. Sabe, ele começa a citar, obviamente, o diabo, os seus anjos, as suas potestades, aqueles que acompanham o diabo nisso, os demônios. Ele vai começar a citar nominalmente essas pessoas, essas entidades, com o único intuito de mostrar para você que o nome de quem você tem rancor não está nesse texto. Esse texto vai dizer para a gente que existe uma guerra, essa guerra é real, mas você tem inimigos muito bem determinados. E esses inimigos já vão te dar um trabalho gigantesco no decorrer de toda a sua vida. Você não precisa acrescentar nomes nessa lista. Você não precisa acrescentar nomes nessa lista de governantes e autoridades do mundo invisível. Você não precisa acrescentar nomes na lista desses grandes poderes que regem o mundo em trevas. Você não precisa acrescentar nome, porque já está falando de espíritos malignos. Nós estamos em uma guerra. Irmãos, tem um dom que eu tenho até medo de ter, sabe? Eu não sei porque alguns irmãos têm. Que a gente chama de visão aberta para o mundo espiritual. Eu conheci uma pessoa assim, uma vez, de que ela consegue enxergar aquilo que acontece no mundo espiritual. Então, uma vez uma pessoa, até uma outra pessoa me falou assim, quando essa pessoa entrou no recinto, eu percebi que ela ia cair endemoniada. Porque Deus me mostrou que ela estava vivendo uma situação de opressão espiritual. Irmãos, mas nós não precisamos ter esse dom especial dado por Deus para entender que a nossa guerra existe e que os alvos estão muito bem determinados por Deus. E por que eu estou insistindo nisso, de falar que os nossos alvos estão determinados por Deus? Porque na nossa vida, conforme você sofra, conforme alguém faça mal a você, conforme alguém pense diferente de você, conforme alguém ofenda você, sua família, seus filhos, você tende a fazer essa lista crescer. Você tende a colocar nome de pessoas nessa lista. E isso acaba se tornando um problema. Porque essa pessoa que talvez você coloque na lista, mesmo que ela não faça, ela pode vir a fazer parte do mesmo exército que você. E se você estiver gastando energia, munição, atirando nessa pessoa, isso é fogo amigo. E nenhum exército vai vencer se a gente começar a atirar um no outro. Então, existem duas coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração essa semana, para trazer para os irmãos, que são informações importantes dessa guerra, porque hoje à noite nós vamos nos capacitar melhor para essa guerra através da armadura espiritual que Deus vai nos dar. Mas antes de vestir essa armadura, a gente precisa de duas consciências. A gente precisa saber de duas coisas para que a gente vista essa armadura sem o risco da gente começar a disparar fogo amigo por aí. Ou continuar disparando fogo amigo por aí, porque tem muita gente aí que já está se atirando há muito tempo, né? A primeira coisa, essa guerra não é uma guerra de gostos pessoais. Às vezes, irmãos, a gente gasta uma energia, a gente gasta munição, atirando um contra o outro, porque o nosso irmão pensa diferente da gente. Sabe, a nossa guerra, a guerra que nós estamos enfrentando, não é uma guerra, por exemplo, de gostos musicais. Se você gosta do worship mais moderno, se você gosta dos hinos da harpa, eu acho que na igreja a gente precisa ter espaço para todos os tipos de canções. Essa guerra não é uma guerra entre quem vem à igreja com o coração aberto para aprender e quem vem à igreja com o coração fechado para julgar, que é diferente. Existia uma grande multidão seguindo Jesus, uma parte da multidão estava ouvindo porque queria aprender. Mas a Bíblia fala que existiam pessoas que cercavam Jesus, esperando o quê? Que ele falasse alguma besteira em que eles pudessem acusá-lo. Então,
A nossa guerra não é uma guerra entre esse tipo de pessoas diferentes, porque senão nós vamos estar colocando nomes na lista. A nossa guerra não é uma guerra para a gente ter um entendimento de que se a nossa igreja ela precisa ser uma igreja familiar ou uma igreja família, tem diferença. Quando a igreja é uma igreja familiar, é porque ela tem 2 ou 3 famílias que governam a igreja, e aí qualquer outra família que chega que quer assumir o controle é completamente combatido por aquela família, porque não tem o mesmo sobrenome. Isso é uma igreja familiar. É uma igreja onde as famílias governam. Ou uma igreja família onde todo mundo é da mesma família espiritual, fazemos parte dessa mesma família. Então, se ofenderem o meu filho, eu vou ficar tão chateado de ofenderem o meu filho como se ofenderem o filho do Donovan. Porque no contexto de família espiritual, a vida do Miguel tem o mesmo valor para mim do que a vida do Davi. E isso é uma igreja família, não é uma igreja familiar. Porque se fosse familiar, mexeu com Davi, mexeu comigo. Mexeu com Miguel, já não mexeu mais comigo. É o problema do Donovan. Então, a nossa guerra, ela não pode ser mais essa, de contexto de família, porque isso aí é fogo amigo. Isso aí é perda de tempo, é perda de energia, é perda de munição. A nossa guerra não é, por exemplo, contra quem quer na quarta-feira orar e quem quer o estudo bíblico. A nossa guerra não é essa. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A nossa guerra não é de gostos pessoais, porque a gente precisa, de uma vez por todas, colocar uma coisa na nossa cabeça e no nosso coração. Nós não estamos aqui para sermos agradados. E desculpa se isso te ofende, sabe? Ou se isso muda aquilo que você conhece da PIB desde sempre. Você não está aqui para ser agradado. Você está aqui para servir. No reino já existe um rei e não é você. Se você entende isso, você começa a mudar a sua visão completamente a respeito das coisas. Você começa a parar de querer atirar no irmão e começa a olhar para dentro de si mesmo e entender o contexto, entender qual é a vontade de Deus para isso tudo. Então, irmãos, não é uma guerra de gostos pessoais. Se algo acontece e aquilo de repente não agrada ao seu coração, ore ao Senhor. Ore ao Senhor, ore para que de repente aquele ministério mude o posicionamento, ore para que de repente aquele ministério mude de visão, de repente converse com a liderança desse ministério, fale com ele, olha, eu acho que isso aí não está legal. Sabe, há algum tempo atrás, eu reclamei, por exemplo, com o serviço da igreja, porque na hora do louvor, a adoração, o propósito de adoração, decidiu que na hora do louvor eles iam apagar as luzes. Ok, é adoração. Eu dei liberdade para eles fazerem escolhas. Eles estão ali para isso mesmo. Fizeram essa escolha. Mas aí, na hora da pregação, a luz continua apagada, porque alguém esqueceu de ligar. Às vezes eu mesmo vou lá e ligo. Então, dei o direcionamento. Irmão, na hora da pregação tem que acender, porque a pessoa quer ler a Bíblia. Nem todo mundo está com um tablet ou com a Bíblia no celular. Então, na hora da oração, acende. Aí eu sei que muitos irmãos gostam dessa ideia, né, de acender pelo menos na hora da mensagem. Mas ainda assim, teve gente reclamando. Eu nem sei se ele estava reclamando, mas na hora que a gente acendeu, o irmão Mouzinho fez assim, olha. Porque a luz muito forte, ele fez assim, ou seja, incomodou ele. Mas e aí, como é que a gente faz? Conhece aquela história do avô e do menininho que queriam agradar todo mundo? E aí, uma hora, o avô que estava em cima do burrinho e o menino andando. Aí alguém fala, como é que o avô tem coragem de deixar um menininho andando a pé e não bota o menino em cima do burrinho? E aí bota o menino em cima do burrinho. Daqui a pouco alguém reclama que o burrinho está cansado. Aí o pessoal bota o burrinho nas costas. Sabe, o Rick Warren, ele fala, eu não sei o segredo do sucesso. O Rick Warren fala isso. Eu não sei o segredo do sucesso. Mas o segredo do fracasso é tentar agradar todo mundo. E é mesmo. Porque o que a gente vai fazer? Como é que fica? Acende? Apaga? Deixa. Irmãos, se você está no seu coração aí, criando argumentos para
luz acesa ou luz apagada, é porque você está gastando munição na guerra errada. Então, essa guerra não é sobre gostos musicais. Em segundo lugar, essa guerra não é de inimigos humanos. Irmão, se na sua lista negra do seu coração tem o nome de alguém, você está atirando aí fogo amigo. Se na sua lista negra tem o nome de alguma pessoa, você está gastando energia no lugar errado e gastando munição no lugar errado. Na pastoral de hoje, eu uso a expressão, aquelas pessoas que têm sangue nos olhos e veneno na língua. E isso é atirar no lugar errado, é fogo amigo. Sangue nos olhos e veneno na língua. Como alguém pode enxergar perfeitamente tendo sangue nos olhos? A vista vai ficar o quê? Embaçada. Isso é óbvio. Faz sentido para você entender que com sangue nos olhos você fica com a vista embaçada? Claro que essa expressão sangue nos olhos, a Aline poderia dizer melhor do que eu, tem a ideia de que quando alguém fica nervoso, eu já vi gente assim, a pessoa fica nervosa e ela vai ficando com os olhos mais avermelhados. Não sei se é, sei lá, a tensão ali da pessoa faz ela ficar com os olhos vermelhos. Eu conheço uma pessoa, não vou falar o nome dessa pessoa agora, porque é um pastor também, que toda vez que ele ficava irritado e começava a dar bronca na igreja, os olhos dele ficavam vermelhados, parecia que tinha fumado alguma coisa, sabe? Quando alguém fuma algum negócio que a vista fica vermelha. Mas a gente precisa entender, irmãos, volta para cá, esquece a maconha. A gente precisa entender que com sangue nos olhos a gente não enxerga bem e com veneno na língua, Deus não usa a nossa boca. Você quer ser usado por Deus com a sua boca? Então, não pode ter veneno na língua. E sabe o que acontece? Quando a gente saca a nossa espada para agredir alguém, quando a gente saca a nossa espada para ferir alguém do próprio exército, como que o nosso inimigo vai se aproveitar desse momento? Se eu levantar a minha espada, o Sebastião levantar a dele e a gente começar a brigar, mas ele não é o meu inimigo e nem eu deveria ser o inimigo dele, o que o verdadeiro inimigo vai fazer nesse momento? Ele vai se aproveitar desse momento. E é por isso que o inimigo tem ferido, machucado e feito morrer pessoas, porque elas estão desconcentradas da verdadeira batalha. Elas estão desconcentradas, elas estão distraídas do verdadeiro inimigo. Irmãos, quando Davi ia lutar com Golias, quem era o inimigo de Davi? Golias. E aí vem o atribulado do irmão dele. Presta atenção na palavra irmão, né? Veio o irmão e disse para ele assim, você quer aparecer, você quer só ver a batalha, você veio aqui para se mostrar o bonzão, sabe? O irmão querendo puxar briga com Davi. Eliabe vem cheio de graça, tentando distrair Davi, e aí o que Davi faz? Davi fala, minha guerra não é com você. O que eu te fiz? Vou me concentrar. E aí no verso seguinte, Davi já está preocupado com o verdadeiro inimigo. Irmãos, acabou o tempo de nos preocuparmos com as nossas guerras individuais, com quem fulano se relacionou, o que fulano falou para você, o que ciclano ou ciclana falou para o seu filho que desanimou ele, o que Zezinho usou para afastar sua filha da igreja, o que o Benedito fez, estou tentando arrumar nome de gente que não está aqui na igreja, né? O que Benedito fez para deixar teu coração tão rancoroso e pesado? Irmãos, acabou o tempo. Acabou. Sabe aquelas... Porque senão a gente se faz igual crianças, no sentido ruim da palavra criança. Porque a palavra criança tem muitos sentidos bons, né? Mas no sentido ruim. Sabe aqueles dois que estão brigando, que se um adulto não chegar e fala assim, vocês não podem brigar, aperta a mão, abraça... Sabe, essas crianças, às vezes a gente se faz assim, de criança. Estou de mal, nunca mais olha para a minha cara. Corta aqui. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa guerra não tem CPF. O nosso inimigo não tem CPF.
E se você tem algum inimigo que tem CPF, você precisa se libertar disso. E sabe o que é pior, irmãos? O pior é que a gente está atirando fogo amigo para tudo quanto é lado já faz um tempão, e a maioria de nós sequer admite isso. Admite. Porque se você admitir, é o primeiro passo para você se consertar. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, ninguém nesse mundo, eu vou falar isso na semana que vem, ninguém nesse mundo vai ser salvo sem arrependimento. Ninguém nesse mundo vai se consertar sem arrependimento. Então, se a gente não admite o rancor, a gente não se arrepende nunca. E aí a gente vê na igreja e na nossa isso acontece, tá? Não estou falando de outras igrejas, estou falando na nossa. Gente que está um tempão atirando fogo amigo e na maior cara de pau diz assim, não, eu não tenho rancor por ninguém. A primeira vez que eu falei isso, eu dei uma risadinha igual o irmão deu ali. Não tenho rancor por ninguém. Olha, por que você vive brigando com fulano? Porque toda vez que eu estou com fulano, ele fala mal de você. E toda vez que eu estou com você, ele fala mal de fulano. Entendeu? Eu vou exemplificar para ficar mais fácil. Digamos que o Lorival não gosta do Sebastião. Acho que eles nem se conhecem ainda. Mas é um exemplo, tá bom? Toda vez que eu estiver com o Lorival vai falar assim, o Sebastião é muito chato, ele é muito rude, ele é muito grosso, ele é muito estúpido. Algumas vezes vai até falar um pouco de verdade, né? Mas... Imagina você que toda vez que eu estou com o Lorival, o assunto é falar mal do Sebastião. Ele encontra oportunidade, sabe? Passou um gato preto, ele lembra do Sebastião e vai falar mal do Sebastião. Aí, toda vez que eu estiver com o Sebastião vai falar mal do Lorival. O Lorival levanta a mão, ele guarda adorar, levanta a mão, mas às vezes não passa desodorante, não sei o quê. Não é o caso. Não é o caso, tá? O irmão está sempre muito cheiroso. Mas os irmãos entenderam e aí eu vou confrontar o Sebastião, e vou falar, Sebastião, chega de maledicência, chega de fofoca, Lorival. Para de falar mal do seu irmão. Se você não tem nada de bom para falar, fica quieto. Sabe aquela orientação que todo mundo já sabe? E aí o Lorival vem, enche o peito de falsa santidade, o Sebastião estufa o peito e a barriga de falsa santidade, e aí diz assim, eu não tenho nada contra o Lorival. Irmãos, sabe qual é o problema disso? Porque se fosse só mentir para o pastor, tá tudo bem para você. Mas a Bíblia fala que Deus é Deus que sonda corações. E aí, se Deus sonda corações, Ele sonda. Ele sabe que você diz que não tem rancor, mas tem. Diz que não tem mágoa, mas tem. A palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16, ela vai dizer assim, olha, estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Eu vou repetir a expressão para você se ligar nas coisas. Estas 7 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a alma dele abomina. Em algumas versões vai dizer assim, as 7 coisas aborrecem e Deus abomina. Mas nessa versão, que é a versão corrigida, vai dizer, essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Vamos ver essas coisas? Olhos altivos, eu não vou falar de todas elas, tá? Não dá para explicar todas elas agora. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é quem semeia contenda entre irmãos. Todo mundo entendeu o que o texto está dizendo? Que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. E a 7ª é
a que semeia contenda entre irmãos. Deus odeia. Deus abomina. Se você quiser colocar todas dentro do contexto de que ele abomina, tudo bem, desde que você não tire essa. Porque com certeza essa, independente da versão, ela está dizendo que Deus se aborrece e abomina o que semeia contenda entre irmãos. Olha o fogo amigo aí, que no coração de Deus desperta abominação. Irmãos, poucas vezes a palavra abominação é usada na Bíblia. Eu nunca contei, mas eu já li a Bíblia toda algumas vezes, e eu acho que poucas vezes ela é usada. E eu sei que você está lembrando de uma especificamente aí, lá de Romanos. E aí, Deus está comparando aquele que semeia contenda entre irmãos com aquele pecado lá de imoralidade de Romanos. O diabo, e para você entender o quão grave é a gente continuar trocando fogo amigo, o diabo, irmãos, ele dá para você um binóculo. Ele dá um binóculo, sabe por quê? Porque com o binóculo do diabo, você de longe consegue enxergar o defeito, o problema e a ofensa que seu irmão causou para você. O diabo te dá um binóculo, mas Deus está te dando um estetoscópio. Sabe o que é estetoscópio? Aquele negocinho que os médicos usam para escutar dentro de você. Aí cabe a pergunta: o que é que você vai usar? Porque se você usar o binóculo do diabo, você vai ser especialista em encontrar o erro alheio, especialista em apontar o que o outro fez para te ofender. Mas se você olhar o estetoscópio, se você usar o estetoscópio, você olha para dentro de você. Você consegue ouvir e perceber o que está acontecendo ali dentro. Como eu falei, nosso verdadeiro inimigo não tem CPF. Para concluir, irmãos, lembra que no começo eu falei que nenhum exército pode ser vitorioso se a gente continuar trocando fogo amigo? Lembra disso? Dá para vencer essa batalha se a gente se matar antes de enfrentar o inimigo? Dá para vencer? O inimigo vai chegar para guerrear com a gente e já se mataram. Vencemos a guerra sem dar nenhum tiro. E é isso que está acontecendo. Já se mataram. Essa semana, eu vou encerrar contando esse testemunho e abrindo um pouco meu coração para vocês, né? Essa semana eu me senti muito ofendido quando uma pessoa me chamou de Edir Macedo. Agora eu estou rindo, mas eu fiquei muito ofendido, sabe? Eu vou falar por que ela falou isso, porque a gente nomeou a nossa campanha de oração de campanha da vitória. E aí ela me chamou de Edir Macedo. Eu podia trocar o nome da campanha, sabe? Porque campanha, o que é uma campanha? Campanha é mobilização. A campanha pode ser, inclusive, uma campanha militar, não pode? Quem já serviu aí sabe que existe uma campanha militar, que é uma frente de batalha. Eu poderia trocar por mobilização, poderia trocar por mobilização da vitória, batalha da vitória, cruzada da vitória, esforço da vitória. Eu podia mudar de nome, não usar a palavra campanha. Porque alguns irmãos falaram assim, a Igreja Universal usa essa mesma palavra. Eu procurei, não achei. Achei a igreja do Silas Malafaia usando a mesma expressão, campanha da vitória, porque o nome da igreja dele é Vitória em Cristo. Então, eles fazem campanha da vitória. Então, achei a mesma expressão na igreja do Silas Malafaia. Então, eu poderia trocar, ao invés de ser campanha, botar mobilização, batalha, cruzada da vitória, esforço da vitória. Sei lá, a gente poderia mudar de nome. Só que aí, irmãos, eu teria um problema, porque lá na igreja do Silas Malafaia e na igreja do Edir Macedo, eles também usam a expressão ceia do Senhor. Aí a gente teria que trocar de nome. Ceia de Jesus, ceia da cruz, ceia do sangue derramado, sei lá. E aí me criar problemas.
Na igreja deles, eles também usam a expressão escola bíblica dominical. Aí eu teria que trocar também. Que confusão que eu ia me meter, né? Eles também falam que é a hora da pregação. A gente ia ter que falar a hora da profecia, a gente ia ter que... hora da palavra, a gente ia ter que mudar nome. Sabe? Aí alguns tiveram um problema com a palavra vitória. E a gente trouxe uma palavra de Deus na quarta-feira, explicando por que a vitória, né? Até porque imagina o Denis chegar para mim e falar assim, pastor, minha prima está com câncer. Aí imagina eu orando pela prima do Aldenis, Senhor, mata ela, dá derrota para ela. Imagina que confusão que eu ia me meter, se ao invés de orar pela vitória, eu sempre orasse pela derrota. Mas eu também podia mudar de nome, sabe? A gente podia botar campanha da conquista, campanha do progresso, campanha da plenitude. A gente poderia usar esse outro nome. Só que aí eu caio no mesmo problema. Cada vez que uma igreja que eu não concorde com ela, com a teologia dela, inventar um nome, e aí a gente tem que trocar o nosso, porque ela botou o nome da... Lá eles também chamam de pastor. Vocês vão ter que me chamar de quê agora? Reverendo? Bispo? Bispo também tem lá. Ou seja, aí a gente ia ter que inventar um nome novo. Ou seja, cada vez que a gente traz uma palavra para a igreja, às vezes eu tenho que ficar me explicando, porque alguns irmãos interpretam mal. E sabe o que me deixou mais chateado? Mais chateado? Porque eu uso a palavra campanha ofendeu vocês? Porque, irmãos, eu estou há mais de 2 anos fazendo campanha e pedindo dinheiro para os irmãos para construir um templo. Ninguém me chamou de Edir Macedo quando eu estava pedindo dinheiro para a campanha do templo. Aí quando eu faço uma campanha para orar, o camarada me chama de Edir Macedo. Se fosse nos últimos 2 anos, alguém falando, pastor, o senhor está apertando muito o povo para contribuir para construir a obra. Aí eu ia falar assim, tá bom, irmão, você está me achando com cara de Edir Macedo porque eu estou pedindo muito dinheiro. Eu ainda ia entender, mas aí na hora que eu chamo o povo para uma campanha de oração, me chamar de Edir Macedo, não, fiquei revoltado da vida. Aí eu vou falar para vocês o momento que eu me acalmei. Eu precisava me acalmar, sabe por quê? Porque senão eu ia colocar na minha lista gente com CPF. E eu não quero começar a disparar fogo amigo. Eu não quero. Sabe o momento que me acalmou? A Bíblia fala que levaram até Jesus um homem cego. O homem era cego, ele era mudo, e a Bíblia fala por que ele era cego e mudo. Ele tinha um demônio. E o demônio fazia esse cara ser cego e mudo. Aí, o que você acha que Jesus fez com esse cara? O que Jesus fez com esse cara? Libertou e curou. E aí apontaram para Jesus nesse texto, lá de Mateus capítulo 12, a partir do 22. Apontaram para Jesus e falaram assim, mas ele expulsou esse demônio porque ele é assim com Beelzebu. Graças a Deus que chamaram Jesus disso. Sabe por quê? Porque isso acalmou meu coração. Eu falei, se Jesus tirou um demônio e disseram para ele que ele tirou o demônio porque ele era achegado, chapado, igual o paulista fala, né? Ele era junto de Beelzebu. Se acusaram Jesus disso, quem sou eu para me acusar? Edir Macedo é fichinha, sabe? Edir Macedo não chega nem perto de Beelzebu. Quer dizer, tire suas conclusões. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma ofensa. A ofensa de Jesus foi muito maior. E aí, sabe o que Jesus diz? Quando ele é ofendido? E é por isso que eu cheguei nesse texto. Porque esse texto está falando exatamente desse fogo amigo, dessa guerra entre a gente. Porque Jesus diz para eles assim, olha, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. Jesus está dizendo, a gente não pode ser desunido. A gente não pode guerrear um contra o outro, porque uma família dividida vai se desintegrar. Eu encerrei a pastoral
com uma palavra que eu considerei muito dura. E eu chorei muito na hora que eu estava escrevendo esse último parágrafo. Sabe por quê, irmãos? A batalha já começou. A trombeta que chama a gente para a batalha, essa já soou. Mas não é a batalha contra o nosso irmão, é a batalha contra as hostes espirituais. E aí, meu querido, existe uma outra trombeta que está para soar. E essa outra trombeta que está para soar, ela anuncia o julgamento. Ela anuncia o fim. Não vai dar mais tempo para você parar de atirar. Não vai dar mais tempo para você começar a querer se reconciliar com o seu irmão. Acabou a oportunidade. Quando a outra trombeta soar, é o anúncio daquele que vem para vencer e daquele que vem para julgar. Acabou a oportunidade. Acabou a tua chance de pedir perdão, de se reconciliar com o seu irmão. Acabou. E na última frase da pastoral, o Senhor está dizendo para a gente assim, olha, quem atira fogo amigo, o lugar de quem atira fogo amigo é o fogo eterno. Eu sei que é duro, mas é a realidade. Eu fui desaconselhado pela minha esposa e por isso eu não fiz. Eu ia dar para vocês agora um cartãozinho com uma arma desenhada. E em cima do cartãozinho estaria escrito assim. As secretárias sabem, porque eu cheguei a mandar para elas. Vale uma morte. E embaixo do cartãozinho estava escrito assim, olha, para quem te ofendeu, para quem te humilhou, para quem brigou com seu filho e desanimou ele, para quem ofendeu sua família, machucou sua família, para quem te caluniou, para quem falou mentiras a respeito de você. Eu ia distribuir esse cartãozinho para todo mundo. E eu ia orientar você que se sente ofendido a dar esse cartãozinho para a pessoa se ela estivesse aqui. Você ia dar para ela um vale sua morte. Vale o fogo amigo. Sabe? E depois que a gente começasse um movimento aqui, onde você daria esse cartãozinho para uma pessoa que você tem rancor dela, que você ficou chateada com ela, alguns aqui talvez acumulariam cartõezinhos, né? Alguns teriam 2 ou 3 ou 10 cartõezinhos, porque ofenderam muita gente, então muita gente ia te dar um cartãozinho. Ou alguns não teriam nenhum, porque ofendem muita gente, mas não receberam ofensa de ninguém. E depois que você tivesse os seus cartões em mãos aí, depois dessa troca de cartões, eu ia sugerir você a consagrar esses cartões aqui no altar e abrir mão do direito da morte de outra pessoa. Abrir mão do direito de atirar. Eu fui desaconselhado porque poderia ser muito pesado. Mas eu quero que você faça o seguinte. Se você tem alguém que está na sua lista, que tem CPF, mas você precisa ser bem sincero com Deus nessa hora. Eu quero que você faça assim, olha, não é porque você é apoiador do Bolsonaro, não. Mas faz uma arminha com sua mão assim, olha. Se você tem alguém que te dá ânsia só de pensar nessa pessoa. Se você tem alguém que você não consegue concordar com essa pessoa em nada, parece que essa pessoa existe para contrariar você. Se essa pessoa magoou seu filho, sua filha, se essa pessoa tentou tirar você da igreja, faz a arminha aí de quem está tirando fogo amigo. Mas tem que confessar. Eu estou com a minha arminha aqui. E agora, declarando que você está abrindo mão de atirar a partir de hoje, declarando que você está abrindo mão de
atirar, de você disparar fogo amigo, de você perder energia com outras pessoas, porque você quer vencer essa guerra e você sabe que você não vai vencer essa guerra se você não abrir mão desse direito. Ela realmente te ofendeu, ela realmente te machucou, mas você hoje vai desfazer essa arminha abrindo mão do direito de vingança, do direito de atirar sobre ela. Então, se você quer abrir mão desse direito, se você não quer abrir mão, você fica com essa arminha aí. Mas se você quer abrir mão desse direito, eu quero convidar você a desfazer essa arminha, abrir sua mão e vir aqui na frente. Só sai do seu lugar e vem aqui à frente. A não ser que você tenha feito a arminha e você quer continuar com a arminha.